Olá, 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 Pastor Alex, diretamente de Arapiraca para o mundo. Como é que vocês estão? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem ensinou você a ser homem? Sabe por quê? Toda geração produz homens parecidos com aquilo que ela admira. O problema é que nossa geração admira homens famosos, mas quase não conhece homens segundo o coração de Deus. Tem um texto em Juízes que ele é muito interessante, ele fala assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E aí é uma pergunta importante, por que tantos homens estão perdidos? Isso me leva a uma outra pergunta, quem ensinou você a ser homem? E essa pergunta ela é reflexiva, pense um pouco, quem te ensinou a ser homem? Foi seu pai? Foi seu avô? Foi um pastor? Foi um professor? Ou foram aqueles 15 segundos de vídeo que você assistiu na internet, no TikTok, no Instagram? E sabe o que é muito doido? Chegando até um pouco mais perto. Nunca tivemos tantos conteúdos ensinando sobre masculinidade. Nunca existiram tantos coaches, tantos influenciadores, sabe? É muito fácil você encontrar podcasts falando sobre assuntos relacionados para homens, mas ao mesmo tempo nunca vimos tantos homens inseguros. Homens que não sabem liderar, homens que não conseguem permanecer em um casamento, é um absurdo. As pessoas hoje casam já pensando em se divorciar no sinal da primeira dificuldade. Homens que estão sendo dominados pelo vício da pornografia, das bets, enfim. Homens emocionalmente esgotados. E uma vez eu até preguei sobre isso, sabe? Isso se aplica aos homens também. Homens que vivem para sobreviver, mas não sabem por que vivem. E a pergunta não é, existem muitos homens? A pergunta ela é, existem homens sendo formados? Isso é um ponto de partida interessante. Porque existe uma grande diferença entre crescer e amadurecer. O tempo envelhece qualquer pessoa, é biológico isso, né? Eu me lembro quando eu era um jovem ainda, não tinha essa barba nem cabelos brancos, mas eu gosto de acreditar que somente Deus forma homens. Você pode ter 40 anos e continuar tomando decisões de um adolescente. Você pode ter 60 e nunca ter aprendido a assumir responsabilidades. E esse ponto, ele é muito comum nos dias atuais. A Bíblia, ela mostra isso diversas vezes, sabe? Porque a masculinidade, ela não é única e exclusivamente biológica. Ela é também uma questão espiritual. E eu até citei já o texto de Juízes aqui, e o texto ele traz um apontamento. Cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. Imagina como estava a sociedade, cada um fazendo aquilo que considerava ser certo, não existia um líder, não existia ninguém para direcionar. E o problema não é a ausência de pessoas, e nunca foi a ausência de pessoas. O problema naquele momento era uma ausência de direção, alguém que direcionasse aquelas pessoas. E quando Deus deixa de ser a referência, cada homem cria a sua própria verdade. Anota isso. Vou falar de novo. Quando Deus deixa de ser a referência, cada homem cria a sua própria verdade. A maior crise masculina não é, às vezes, financeira, não é política, já que estamos na época de política, não é emocional, mas na maioria das vezes é espiritual. Todo homem, qualquer um, será governado por alguma coisa. Se não for pela palavra, será pela cultura. Se não for por Cristo, será pelo seu próprio ego. O homem nunca vive sem um Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem está governando hoje a sua vida? Vou até tomar um café. Hoje, a cultura e a sociedade dizem assim, siga o seu coração. Mas a Bíblia, aquilo que nos sustenta, diz, enganoso é o seu coração. A cultura diz, faça o que te faz feliz, tá tudo certo.
Mas o próprio Jesus disse: negue-se a si mesmo. Outros dizem: você merece. E não é sobre isso, sabe? Porque Cristo diz: tome a sua cruz. Perceba que existem dois caminhos, mas esses caminhos eles nunca foram e nunca serão iguais. Talvez hoje, assistindo a esse vídeo, você esteja vivendo exatamente assim. Não consulta a Deus, não medita na palavra, há muito tempo você já não ora, já não jejua, sabe? Talvez nem a igreja você está indo, porque você está vivendo num automático, fazendo aquilo que lhe parece certo fazer. E é exatamente assim que homens se perdem. Homens sem propósito vivem distraídos. Recentemente, esse último domingo, eu até falei sobre perder o foco. Nós precisamos estar focados em um objetivo, sabe? E existe uma frase que eu gosto muito. O diabo nem sempre destrói um homem. Ele apenas o distrai. E já é suficiente para que o estrago seja feito. Celular, séries, Instagram, TikTok, redes sociais, enfim, pornografias, bater no peito e dizer: eu trabalho muito, eu saio de cedo de casa e só volto à noite, como se isso fosse um grande troféu para você, sabe? Esse trabalho excessivo, tudo, absolutamente tudo compete com a sua atenção. E um homem distraído dificilmente ouvirá a Deus. Quando Deus chamou Pedro, Pedro largou as redes, sabe? Porque todo chamado exige de nós abandonar alguma coisa. Hoje nós queremos seguir Jesus sem largar nada. Queremos continuar o mesmo, apegados às mesmas coisas, sabe? O mesmo estilo de vida. E talvez se eu te fizer uma pergunta agora, qual vai ser a resposta? Por exemplo, quanto tempo você passa no Instagram? Ou quanto tempo você passa em oração? Quanto tempo você tem dedicado para conhecer a vida da Virgínia, do Vinícius Júnior, enfim, das celebridades? Mas quanto você conhece da palavra de Deus? Homens sem identidade vivem procurando validação, sabe? Adão recebeu sua identidade antes de receber Eva. Isso é muito interessante, porque antes de Deus dar uma companhia, ele deu a Adão uma missão. Antes de Deus dar um casamento a Adão, ele deu um trabalho. E antes mesmo da mulher, Deus deu um propósito para Adão. Hoje, muitos homens procuram uma mulher para preencher um vazio. E assim, é algo que pode ser uma mulher ou qualquer outra coisa, que na verdade só pode ser preenchido por Deus. Outros procuram dinheiro, outros se dedicam à academia demais, ou buscando sucesso. Isso tudo é efêmero, sabe? Porque a identidade nunca foi construída por aquilo que possuímos. Ela nasce de quem Deus diz que somos. E Jesus ouviu do Pai. Jesus ouviu do Pai. Este é o meu filho amado. E nós somos filhos dele também. E só depois disso Jesus começou o seu ministério público. Porque se eu e você sabemos quem somos, nós não vivemos desesperados para provar coisa alguma. E talvez você tenha chegado aqui a esse vídeo, sabe, não porque você queira aprender sobre masculinidade, mas porque talvez Deus tenha te trazido aqui para algo muito maior. Porque o problema talvez nunca tenha sido falta de força, falta de vontade, mas tenha sido uma falta de direção. Talvez a sua vida financeira esteja confortável e o dinheiro para você não é o problema, mas pode ser falta de identidade. O problema nunca foi a sua falta de capacidade, sabe? Mas foi falta de alguém para governar a sua vida, e é Jesus Cristo. Lá no livro de Juízes, ele termina dizendo assim: cada um fazia o que parecia certo. Mas o Evangelho começa dizendo: arrependei-vos. Ou seja, meus irmãos, pare de viver segundo os seus próprios olhos. Comece a viver segundo a vontade de Deus. E eu queria até te propor um desafio, sabe? Durante 7 dias, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, antes de abrir qualquer rede social, abra sua Bíblia.
É um desafio que eu te lanço. Leia um capítulo por dia. Um capítulo. Ao final disso, ore por 5 minutos. Como eu vou orar? Você não precisa de palavras bonitas nem rebuscadas. Ele é seu pai. Fale com ele como se você estivesse, de fato, como está frente a frente com ele. E depois você pergunte, Senhor, o que o Senhor quer formar em mim? Que homem o Senhor quer que eu seja? Faça isso durante uma semana e me diga, me conte o que você viveu e o que Deus fez na sua vida. E eu quero finalizar com algo muito legal para você pensar. O mundo, ele fabrica homens para o sucesso. Deus forma homens para o seu reino. E lembre-se, meninos envelhecem, homens são forjados na presença de Deus. Fiquem com Deus, que você tenha uma vida daqui para frente abençoada, mudando a sua rotina, mudando tudo aquilo que você sente, na verdade, que precisa ser modificado e que você esteja cada vez mais perto do Senhor. Amém?